Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Na sua opinião, quem é Jesus Cristo, senão o Messias? Ou melhor, quem é o verdadeiro Messias, senão Jesus Cristo? Se você é cristão, evidentemente irá responder que sim, o verdadeiro e único Messias é Jesus Cristo, o Salvador. Mas essa é uma visão cristã e não judaica ou generalizada. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Vamos entender por quê. A crença judaica na vinda do Messias está profundamente enraizada nas profecias do Antigo Testamento. Segundo essas escrituras, o Messias seria um líder político e espiritual que libertaria Israel do domínio estrangeiro e instauraria um reino de justiça e paz. De acordo com a tradição, ele deveria ser um descendente do rei Davi, alguém com grande carisma e força para restaurar a glória de Israel e garantir a redenção do povo judeu. No entanto, quando Jesus surgiu, ele não se encaixava nessa expectativa messiânica. Em vez de assumir um papel de liderança política e militar contra o domínio romano, a sua mensagem era centrada no amor, no perdão e na humildade. Ele não reivindicou um trono terrestre nem promoveu uma revolta, o que frustrou muitos judeus que aguardavam um Messias que trouxesse libertação nacional. Os judeus conhecem o Velho Testamento pelo nome de Tanakh, onde há diversas passagens citando a vinda de um Messias. Mas, como era de se esperar, tais textos produzem diferentes interpretações por parte de judeus e cristãos. Enquanto os cristãos acreditam que essas profecias apontam para Jesus Cristo, os judeus geralmente argumentam que elas se referem a um futuro líder ou que já foram cumpridas por outras figuras históricas dentro do próprio contexto bíblico. Por exemplo, em 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 e 13, lemos: "Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome e estabelecerei para sempre o trono do seu reino." De acordo com a interpretação cristã, Jesus é o descendente de Davi, como dito em Mateus 1, versículo 1, e o seu reino não é terreno, mas eterno. Já para os judeus, essa passagem profética se refere ao próprio rei Salomão, a sua construção do templo, e não a Jesus. Aliás, segundo a crença judaica, Jesus não poderia ser o Messias, uma vez que, apesar de respeito, ele questionava a função do templo, o segundo templo, é claro, e criticava a hipocrisia dos líderes religiosos. Outro exemplo que pode ser citado na origem do Messias, conforme dito no capítulo 7 do versículo 14 do livro de Isaías: "O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel." De acordo com a interpretação cristã, o nascimento de Jesus se cumpriu por meio dessa profecia, mas para os judeus houve um erro de interpretação por parte dos tradutores da Bíblia, uma vez que o termo hebraico almar, que é usado para se referir a uma jovem mulher, encontra-se na profecia original e foi erroneamente ou premeditadamente trocado por virgem, o que teria gerado essa confusão. A rejeição de Jesus pelos judeus foi um fenômeno bastante complexo que remonta aos princípios do cristianismo e ainda é pauta de análise e debate. Entre os principais motivos dessa rejeição, destacam-se 3 fatores centrais: diferenças teológicas, expectativas messiânicas e questões culturais. Do ponto de vista teológico, a concepção judaica de Deus sempre foi baseada no princípio da unicidade divina, ou seja, a crença num único e indivisível Deus, adorado em sinagogas e templos ao redor do mundo inteiro, judaico, é claro. Nesse contexto, a ideia de que Jesus poderia ser divino ou igual a Deus era inaceitável para a maioria dos judeus da época, pois parecia contradizer a sua compreensão da natureza divina. Embora os evangelhos relatem que Jesus tenha afirmado uma relação especial com Deus, como em João 10, versículo 30, quando diz: "Eu e o Pai somos um", essa interpretação gerou controvérsias e foi vista como uma verdadeira blasfêmia dentro da tradição judaica. Essa declaração de Jesus tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história. Alguns veem nela uma afirmação direta de divindade,
enquanto outros acreditam que ele estava expressando apenas uma unidade espiritual e de propósito com Deus. No entanto, para muitos judeus de sua época, essa declaração soava como uma grave transgressão teológica. Em João 10, versículo 33, os próprios judeus justificam sua intenção de apedrejá-lo. Não estamos te apedrejando por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Bem, isso mostra que, independentemente da intenção original de Jesus, sua mensagem foi interpretada como uma afirmação de divindade, o que ia contra a crença fundamental judaica num Deus único e indivisível. O fato de Jesus não ter esclarecido a sua posição de forma mais direta só aumentou a tensão. Em João 8,58, ele faz outra declaração impactante. Em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus utiliza uma expressão que remete ao nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Para os judeus da época, isso era mais do que uma evidência de que ele estava se equiparando ao próprio Deus, o que levou a uma reação imediata. Então eles pegaram em pedras para lhe atirarem, como lemos em João 8, versículo 59. Outro ponto central na rejeição judaica a Jesus foi o conceito da Santíssima Trindade, introduzido posteriormente pela teologia cristã. No judaísmo, Deus é absolutamente um, indivisível e sem partes. O Shema, uma das orações mais importantes da fé judaica, afirma: Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor, é um. Deuteronômio 6,4. A doutrina cristã da Trindade, mencionada em passagens como Mateus 28,19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi vista como uma divergência radical da crença judaica tradicional. Além das diferenças teológicas, a mensagem de Jesus também representava uma ruptura com muitas tradições religiosas judaicas. Ele pregava um Deus acessível a todos, enfatizando misericórdia e perdão, mesmo para aqueles que eram considerados impuros ou pecadores. Enquanto a tradição judaica valorizava o cumprimento rigoroso da lei, a Torá, Jesus ensinava que o espírito da lei era mais importante do que a sua aplicação literal. Isso gerou resistência entre os fariseus e outros grupos religiosos que viam nas suas palavras uma ameaça às estruturas estabelecidas. Outro ponto crucial foi o papel do Messias. Os judeus da época esperavam um líder político e militar que libertaria Israel do domínio romano e restauraria a glória do povo judeu. O Messias deveria ser um descendente de Davi que governaria com força e justiça, trazendo uma era de paz e prosperidade. No entanto, Jesus não se encaixava nesse perfil. Ele não reuniu um exército, não desafiou o poder romano. Em vez disso, pregava a humildade e a aceitação da vontade de Deus. Isso fez com que muitos judeus rejeitassem a sua reivindicação messiânica. A ideia de um Messias sofredor e crucificado também era incompatível com a visão judaica tradicional. Segundo Maimônides, um dos maiores filósofos judeus da Idade Média, Deus é infinito, incorpóreo e eterno. Ele não pode nascer nem morrer, e qualquer tentativa de atribuir-lhe características humanas reduz a sua divindade. A Torá reforça essa visão em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dessa forma, a morte de Jesus na cruz foi vista por muitos judeus como uma evidência de que ele não poderia ser o Messias esperado. Além das diferenças teológicas e messiânicas, fatores culturais também desempenharam um papel na rejeição de Jesus. A sociedade judaica era fortemente estruturada, com rabinos, escribas e sacerdotes exercendo autoridade sobre a interpretação da lei religiosa. Jesus, por outro lado, ensinava de forma independente, atraindo seguidores entre os marginalizados, os pobres, os doentes, pecadores e até mesmo coletores de impostos. Esse comportamento desafiava a hierarquia estabelecida e incomodava os líderes religiosos da época. Além disso, Jesus realizava curas e milagres de maneira pouco convencional, frequentemente quebrando normas religiosas, como
curar no sábado ou se associar a pessoas consideradas impuras. Para os líderes religiosos, essas atitudes eram vistas como afrontas à tradição, tornando Jesus uma figura controversa e até perigosa dentro do contexto judaico. No entanto, é importante destacar que a rejeição de Jesus pelos judeus não significa que eles fossem menos religiosos ou que não estivessem comprometidos com a sua fé. O judaísmo continuou a se desenvolver e manter suas tradições, independentemente do surgimento do cristianismo. A recusa em aceitar Jesus como Messias não foi uma questão de falta de fé, mas sim de diferenças fundamentais na interpretação da Escritura e na visão sobre a natureza de Deus e do Messias. Também vale ressaltar que a rejeição de Jesus pelos judeus não deve ser usada como justificativa para o antissemitismo ou para perseguições históricas. Muitos judeus, ao longo dos séculos, reconheceram o valor dos ensinamentos morais e éticos de Jesus, mesmo sem aceitá-lo como divino. O cristianismo e o judaísmo seguiram caminhos distintos, mas compartilham raízes comuns e uma herança religiosa e cultural significativa. A Bíblia cristã contém diversas passagens que reforçam a ideia de que Jesus e Deus são uma única entidade. Em 2 Pedro 1, versículo 1, por exemplo, lê-se o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Já em João 20, 28, encontramos a famosa declaração de Tomé, que ao ver Jesus ressuscitado exclamou: Senhor meu e Deus meu. Esse episódio deu origem à expressão ver para crer, pois Tomé inicialmente duvidou da ressurreição de Jesus até que pudesse tocá-lo. Conte pra gente qual é a sua visão sobre Jesus Cristo. Você acredita que ele realmente é o próprio Deus ou apenas um grande profeta? Nós gostaríamos muito de saber os seus comentários. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.